Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de introdução à macroeconomia. Assuntos até sobre a definição já comentei com vocês, não só sobre a macroeconomia, como também a microeconomia. Mas vamos dar uma repassada com relação a isso. Enquanto a microeconomia trata da formação de preços em mercado específico, em relação ao mercado, em relação também ao que concebe a clientes, a empresas e consumidores. Já ao contrário, a macroeconomia estuda a economia como um todo, analisando o comportamento dos grandes agregados, como o produto nacional, a renda nacional, o nível geral de preços, o PIB, o produto interno bruto, o PNB, o produto nacional bruto, emprego e desemprego, como também balanço de pagamentos, taxa de juros e taxa de câmbio. Isso é o caso da macroeconomia. Mas dentro desse aspecto da macroeconomia, nós temos três objetivos importantes. O primeiro em si é o objetivo da política macroeconômica. O segundo caso é a estrutura da análise macroeconômica e na segunda parte vamos falar sobre os instrumentos de política macroeconômica, no qual nós vamos delinear o que é política fiscal, política monetária, política cambial, política comercial e política de rendas. Então esse enfoque todo vai abranger o nosso estudo de hoje. Inicialmente vamos falar sobre objetivos da política macroeconômica. São esses quatro elementos essenciais para uma boa e bela aplicação da macroeconomia. Esperamos que os governos atendam a essa realidade que pouco existe. Mas vamos ver devagar e anotar devagar para vocês. Um alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa, o que não ocorre, crescimento econômico. Então, vou voltar para vocês anotarem devagar. Quais são os objetivos reais da política macroeconômica? São quatro. Quais são esses quatro elementos? Alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa e crescimento econômico. Correto, gente? Anotado? Agora, temos que comentar que as questões relativas ao emprego e à inflação são questões que nós consideramos conjunturais de curto prazo. Já em se tratando das questões relativas ao crescimento econômico e à distribuição de rendas, nós vamos considerar como sendo questões estruturais de longo prazo. Alguns tratadistas da nossa disciplina inflamam que o equilíbrio externo, isto é, o balanço de pagamentos, também está enquadrado como objetivo da política macroeconômica. Não é uma realidade. Porque o balanço de pagamento ou o equilíbrio externo significa não um objetivo, mas sim um meio para a sua aplicação. Correto, gente? Então, os objetivos principais da macroeconomia são esses quatro que eu comentei com vocês. Vamos agora falar sobre a estrutura de análise macroeconômica. Nós temos 5 tipos de mercados. Nós temos os mercados no qual existe a parte real da economia. É o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho. Quanto ao mercado que faz parte do dinheiro, da moeda, faz a parte monetária da economia, é o mercado monetário propriamente dito, o mercado de títulos e o mercado de divisas. Todos eles apresentam uma condição de equilíbrio e também variáveis. Vejamos cada caso per si. Vocês vão anotar devagar. Na parte real da economia, primeiro mercado, mercado de bens e serviços. Qual é a condição de equilíbrio desse mercado? Significa a oferta, anota devagar, agregada, de bens e serviços, que se iguala à demanda agregada de bens e serviços. Vamos voltar então. Qual é a condição de equilíbrio do mercado de bens e serviços? Significa a oferta
o oferecimento, a venda agregada de bens e serviços, como a aquisição, o consumo, a compra, a demanda agregada de bens e serviços. Qual é a variável desse mercado? São duas variáveis: nível de renda e nível de preços. São as duas variáveis que pertencem ao mercado de bens e serviços. O segundo mercado que faz parte real da economia é o mercado de travail, o mercado de trabalho. Qual é a variável desse mercado? Qual é a condição de equilíbrio desse mercado? Primeiro vamos à condição de equilíbrio. O que significa? Na condição de equilíbrio, oferta de mão de obra que se iguala à demanda de mão de obra. Alguém vende, oferece a mão de obra e nós requisitamos, utilizamos a mão de obra, demandamos. Qual é a variável? São também duas variáveis no mercado de trabalho: nível de emprego e taxa de salários monetários. Já enfocamos a parte real da economia. Passemos agora a falar dos mercados que fazem parte monetária da economia, a saber, mercado monetário, mercado de títulos e mercado de divisas. Vamos saber as condições de equilíbrio do mercado monetário. O mercado monetário apresenta as seguintes condições de equilíbrio: oferta da moeda que se iguala à demanda da moeda. Vamos voltar. Qual é a condição de equilíbrio no mercado monetário? Oferta da moeda que se iguala à demanda da moeda. Qual são as variáveis desse mercado? Também são duas: taxa de juros e estoque de moedas. Vamos ao segundo tópico relativo à parte monetária da economia: mercado de títulos. Qual é a condição de equilíbrio do mercado de títulos? Oferta de títulos que se iguala à demanda de títulos. E as suas variáveis, quais são? Uma só: preço dos títulos. E, finalmente, o terceiro mercado que faz parte monetária da economia é o mercado de divisas, onde se verifica a condição de equilíbrio relativo à oferta de divisas que se iguala à demanda de divisas. Qual é a variável desse mercado? Também só tem uma variável, que é a taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio, gente? Significa a troca de moeda entre países. Vamos dar continuidade falando sobre os instrumentos de política macroeconômica. Meus jovens, continuando com o tema macroeconomia, nós vamos falar agora sobre os instrumentos de política macroeconômica. Temos as políticas fiscal, monetária, cambial, comercial e de renda. São 5 tipos. Vamos saber de per si cada caso. O que é a política fiscal? Refere-se à atuação de todos os instrumentos que o governo dispõe para arrecadar tributos, é a política tributária, ou para controlar suas despesas, é a política de gastos. Uma característica típica para vocês: se o governo quiser tentar reduzir a taxa de inflação, as medidas fiscais a serem adotadas é diminuição dos gastos públicos ou aumento da carga tributária. Ao contrário, por outro lado, se o objetivo do governo é maior crescimento e emprego, a política adotada para essa finalidade é o contrário: maior gastos públicos, aumento dos gastos públicos ou a diminuição da carga tributária. Nós temos a política monetária, é o segundo tópico. Trata-se da atuação do governo sobre a quantidade de moeda e títulos públicos. Nós temos dentro da política monetária vários itens que vou explicar a vocês, para vocês anotarem devagar. Primeiro caso, são as emissões. O que significa emissões? Significa emitir moedas. Segundo caso, reservas compulsórias. O que é reserva compulsória? É um percentual de depósitos
que os bancos comerciais devem colocar à disposição do Banco Central. Deu para entender? Vou voltar. São os percentuais de depósitos que os bancos comerciais devem colocar à disposição do Bacen. O que significa Bacen? É a sigla do Banco Central. Open Market. Você já sabe, Open Market, mercado aberto. Trata-se da compra e venda de títulos públicos. O Open Market, também chamado títulos, o mercado aberto, ela vai tratar da compra e venda de títulos públicos. Ok? Nós temos também, no caso, redescontos. Redescontos já ao contrário. São empréstimos efetuados pelo Banco Central aos bancos comerciais. O Banco Central o que faz? Toma dos bancos centrais um percentual para deixar de reserva quando houver necessidade de socorrer um banco, eles aplicam redescontos, que são os empréstimos efetuados pelo Bacen, pelo Banco Central, aos bancos comerciais. Ficou claro para vocês? Regulamentação se refere sobre assuntos sobre crédito e taxa de juros. Então, nós falamos da política fiscal, política monetária. Temos que comentar a política cambial, a política comercial e a política de rendas. Vamos à política cambial. Refere-se à atuação do governo sobre a taxa de câmbio. Já falei várias vezes com vocês a diferença entre taxa de câmbio e taxa de juros. Taxa de juros é o juro interno. Por exemplo, a taxa Selic. Vocês sabem como é o nome? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa Selic. E a taxa de juros bancárias ou a taxa interna do nosso país. Mas quando falamos em taxa de câmbio, é a troca de moeda entre países. É a conversão do cruzeiro, do realzinho, aliás, para o dólar, do realzinho para o euro. Então, isso significa taxa de câmbio. Quem faz isso? É a política cambial. Ficou claro? E a política comercial. O que significa? Diz respeito aos instrumentos de incentivo às exportações. Se lembram da sigla que eu falei com vocês? Exportação é o X, é o X maiúsculo. Estímulo ou desestímulos a M. Por que é M? M é importações. Mas vocês se recordam por que M é importação e não letra I? Porque na catalogação da economia, a letra I significa o que, gente? Investimento. Então, por isso que M passa a ser importação. E, finalmente, política de rendas. Refere-se à intervenção direta do governo quando ele aplica o controle e congelamento de preço. Dito isto, meus jovens, estamos apresentando a introdução à macroeconomia. Um abração para vocês e até a próxima oportunidade que nós vamos à aula.